Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 3 do primeiro livro de Reis, a partir do versículo 16, cujo título diz assim: Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Veja bem como Deus deu sabedoria a Salomão. Em tão poucos minutos ele resolveu o problema, porque a partir do momento que ele disse: Então, tudo bem, um já está morto, e as duas dizem que o vivo, todas as duas dizem que é o seu filho. Pega uma espada e parte no meio. Mas naquele momento ele conheceu quem era a mãe da criança, porque a verdadeira mãe preferiu perder a criança para outra mulher do que vê-lo partido ao meio. E a outra, que não era mãe, concordou que partisse a criança no meio. Assim, Salomão resolveu este problema com a sabedoria que Deus lhe deu, e a mãe verdadeira da criança saiu dali com o seu filho nos braços. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Capítulo 4 do primeiro livro de Reis. Assim, capítulo 4 do primeiro livro de Reis. Assim foi Salomão rei sobre todo o Israel. E estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadoque, sacerdote; Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, chanceler; Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadoque e Abiatar,
eram sacerdotes. E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores. E Zabude, filho de Natã, oficial-mor, amigo do rei. E Aizar, mordomo, Adonirão, filho de Ábida, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo o Israel que provinham ao rei e à sua casa, e a cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim, Ben-Dequer, em Macás e em Saalabim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã, Ben-Ezed, em Arubote. Também este tinha a Socó e a toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor. Tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até Dalém de Joquimeão. Os filhos de Geber, em Ramote-Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naftali. Também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzai, em Azer e em Bealote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras monteses e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tífisa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão. E a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar onde estava, cada um segundo o seu cargo. Significado da palavra ginete é cavalo de raça, cavalo ensinado. Eu li até o versículo 28 do capítulo 4. Na próxima gravação,
você estará ouvindo a partir do versículo 29 do capítulo 4.